Estou recebendo agora o médico Evandro Salgado, coordenador da UTI pediátrica do Hospital Lefort, que fica em São Paulo. Doutor, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Barão? Tudo bem, prazer. O senhor trouxe aqui, inclusive, um boneco para mostrar, né? Sim. Quais são os principais cuidados que os pais devem ter? Principalmente pais de primeira viagem, que têm esse receio, têm esse medo, né? E vendo as imagens, a gente sabe que é muito frequente isso, mais frequente do que se imagina. Sim. Então, primeiro, quais são os cuidados que o pai, a mãe, deve ter na hora da alimentação? Doutor? Sim. Sendo pai de primeira, segunda ou terceira viagem, como é o nosso caso, é sempre um risco, é uma coisa que pode acontecer. Nós temos uma bebezinha em casa de 3 meses, a gente sempre toma o cuidado e é justamente quando a gente se sente mais confiante que a vigilância tem que aumentar. Então, na verdade, assim, a gente nunca pode esquecer da posição correta para amamentar. Importantíssimo que a criança sempre esteja numa elevação adequada, com a pega correta. A criança, muitas vezes, algumas mães têm o hábito de amamentar deitada. A Academia Americana de Pediatria não recomenda, por mais que em alguns casos se faça cama compartilhada, é uma posição de risco para regurgitação e engasgo. Então, é aquela velha posição do elevada, gol do Bebeto, ficar aqui e levantar aqui a criança. 30 a 40 graus de elevação é suficiente por uma questão mecânica, né? Então, o estômago ele tem mais facilidade de esvaziar. Alguns bebês regurgitam mais do que outros, e é muito comum que até o 3º mês o bebê tenha refluxo. Então, é uma coisa super comum e pode acontecer. Agora, numa situação como essa, né, que a gente viu o casal desesperado chegando ali no batalhão, os policiais tiveram, felizmente, calma, tranquilidade, foram 3 tentativas até o bebê voltar a respirar, né? Que tipo de ação os pais podem fazer em casa no momento em que há esse, imagina, um desespero completo, a criança parou de respirar? O que os pais podem fazer, doutor? A primeira coisa a gente vê nos vídeos eram profissionais treinados. Então, quando os pais não têm esse treinamento, eu acho que o principal recado que a gente tem que passar para as famílias é: a gente não pode entrar em desespero. Porque, em geral, a primeira conduta que a gente faz numa situação dessa, um bebê como esse, menor de 3, 4 meses de idade, está em aleitamento materno. Então, o leite materno, em geral, ele não causa, na maioria das vezes, um engasgo que chega nesse ponto. Então, foi uma exceção. Na maioria das vezes, o bebê ele já tem um reflexo de proteção natural. Então, o bebê ele segura. O que a gente precisa fazer é manter a calma, jamais sacudir o bebê, se eu puder demonstrar. Por favor, doutor. A gente está com um bebê aqui de manequim. Com um boneco, né? Um manequim. A primeira coisa que a gente tem que dizer, jamais a gente fazer esse movimento. Existe uma síndrome que se chama shaking baby, é um termo americano, que é do bebê sacudido. Quando a gente faz isso com o bebê, e às vezes é a primeira reação... Você fica tão nervoso na hora. Sim, você chacoalha. Isso é um risco muito grande de sangramento cerebral, de o bebê, inclusive, ter sequelas depois. A primeira coisa é manter a calma. O bebê, em geral, a maioria dos bebês, quando está em engasgo, poucos segundos depois ele consegue retomar a respiração. Quando você percebe que não está retomando, aí você adota a posição. Existe uma manobra de Heimlich, que a gente ensina, tem diferentes faixas etárias. Foi usada, inclusive, em salvamento. Sem dúvidas. Não, eu conversei com um policial, ele citou exatamente essa manobra. É uma manobra usada por pessoas treinadas. Os pais em casa que não têm esse treinamento, basta a gente fazer um movimento de V na boquinha do bebê, a gente apoia no nosso colo e deixa o bebê declinado. Ele precisa estar com a cabeça um pouquinho abaixo. Só levanta um pouquinho a mão do senhor, corpo. só para o pessoal ver isso. Um pouquinho abaixo do corpo. Então, de novo, ao contrário da posição 30, 40 graus elevada, agora é o contrário. Então, a gente quer tirar aquele corpo estranho que está, enfim, obstruindo a via aérea do bebê. A gente faz 5 movimentos. Batidas, assim? Batidas, movimentos firmes e constantes. A gente faz 5 movimentos. Tem que ser movimentos mais vigorosos. Não adianta ser só uma massagenzinha. Às vezes, a gente tem um pouco de receio. Só que o objetivo é aumentar a pressão dentro do tórax para que o bebê expila aquilo que está, ele vai expelir aquele objeto ou o leite que está obstruindo. Depois desses 5 movimentos, a gente volta o bebê para essa posição e aqui no tórax, logo abaixo dos mamilos, a gente traça uma linha. O nome dessa estrutura é um ossinho que todos temos, é o apêndice xifoide. Um pouquinho acima, 2 dedos e a gente comprime 5 vezes. E vocês veem que eu estou comprimindo também de forma vigorosa. A gente precisa comprimir o tórax do bebê, não é só massagear. Essa movimentação para pessoas leigas é suficiente. A gente vê na imagem que os policiais eles fazem, por exemplo, a respiração boca a boca. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor, porque foi uma das técnicas utilizadas pelo policial.
especial. Ele falou que, inclusive, conseguiu sentir ali na hora que houve... O bebê regurgitou, né? Ali, está lá a imagem. Exatamente o momento que... Parece uma respiração boca a boca, né? É isso que foi feito. Não recomendo para todo mundo fazer isso. Tá. Porque são pessoas treinadas, de novo. Quando a gente não é treinado, você, na verdade, está perdendo tempo se você não conhece a técnica. Então, você pode aplicar força demais, aplicar pressão demais. Isso para um pulmãozinho que é tão frágil, pode ser mais maléfico do que benéfico. Entendi. Então, na verdade, o mais importante é a compressão. Inclusive, a Sociedade Americana de Cardiologia, todos os protocolos de reanimação, eles estão tirando a respiração boca a boca da rotina de pessoas leigas. Claro. Então, por exemplo, um adulto ou uma criança maior que isso acontece na rua, basta compressão. Se a gente aprende a técnica correta de compressão torácica, suficiente para salvar vidas. Doutor, deixa eu tentar aqui só para ver se é exatamente isso. Então, está aqui um boneco, né, representando como se fosse um bebê, uma criança. Aí você faz um V aqui na boca do bebê. Perfeito. É isso? Aí você coloca ele de barriga para baixo, né, e aperta para valer aqui, com um pouco, como se fosse dar algumas palmadas aqui no bebê. Sim, é isso? É isso. Quantas vezes o senhor falou? 5 vezes. 5 vezes aqui. Eu imagino que muitas vezes o bebê já volte a respirar nessa situação. Aí a gente Se voltar interrompe. a respirar, você não precisa voltar, como o senhor explicou, a gente né? Interrompe. É importante, existe uma posição de recuperação. Quando o bebê começa a retomar, a gente não pode deixar ele deitadinho. Você tem que deixar ele elevado, de preferência com a barriguinha encostada com a nossa, cabecinha para cima. Em geral, é suficiente. Doutor, a gente está falando de um caso, deixa eu deixar o bebê aqui, tomar todo cuidado com ele, porque realmente essa imagem deixou todos nós, todo mundo que é pai fica impressionado. Essa situação que a gente viu de agora se refere a um bebê recém-nascido, 20 e poucos dias de vida. E como o senhor falou, tem a ver mesmo com o aleitamento materno. Sim. Agora, é muito comum, muito frequente, bebês ou até crianças engolirem pecinhas de brinquedo, colocarem coisas que não devem ir na boca. Nesses casos, quando a criança fica ali naquele desespero, bala, tinha muita bala no passado, o pessoal ia chupar, um bebê, uma criança, ia chupar uma bala soft, uma que bala era muito soft, conhecida. que teve isso, um primo meu, a minha avó pegou, dá licença, gente, pelo amor de Deus, virou assim, começou a dar uns tapas, até que meu primo voltou a respirar. Sim. O que se faz? É algo parecido com isso, como o senhor demonstrou aqui? Crianças maiores, acima de 1 ano, são crianças que geralmente já andam, já têm um tamanho maior, nem sempre a gente consegue fazer com essa técnica. A gente já usa a técnica do adulto, a outra manobra de Heimlich, na verdade. Então, vamos simular como se fosse uma criança maior, é como se fosse num adulto. A gente fecha os punhos, fecha a mão por trás do paciente. Você está vendo que eu estou fazendo com um bebê, uma criança pequena dá para fazer. A gente abraça, vai justamente nessa região do apêndice tifoide que eu mostrei, que é assim, no final das costelas. A gente puxa para nós, vigorosamente. Então, esse movimento a gente faz até a pessoa conseguir expelir aquele objeto. Com força também? Com força. De preferência, enquanto o paciente ainda está acordado ou semi-inconsciente. Uma vez que ele perdeu a consciência, aí a gente já entra com a reanimação cardiopulmonar. Então, o paciente precisa estar numa superfície lisa, no chão, de preferência, e a gente começa as compressões. Então, é a mesma coisa como se o paciente tivesse uma parada cardíaca, porque isso vai aumentar a pressão intratorácica e aí, se tiver ainda algum objeto ali entalando, obstruindo a via aérea, ele vai sair. Então, por isso que precisa ser vigoroso, não pode ser um movimento muito suave, é um movimento forte. E as crianças, diferente dos adultos, eles têm as costelas, são mais cartilaginosas, né? Diferente de um adulto, que a gente tem mais fratura, tem mais lesão, inclusive por causa da manobra, criança não. Eles são muito mais resistentes e o risco de lesão e fratura é menor. Então, a gente tem que fazer o movimento adequado, né? Doutor, sabe que os pais normalmente têm muito medo, principalmente pai de primeira viagem. Sem então, dúvida. Também não é para os pais ficarem com pânico agora, não é para todo mundo imaginar que vai acontecer o que aconteceu com esse bebezinho, né? A gente está dando aqui algumas dicas, mas digamos que essa é a exceção, não é a regra, né? Então, o doutor falou aqui, na hora de amamentar, levanta um pouco a cabeça. É óbvio que tem muitas mães que ficam ali horas a fio e não aguentam. Tem que tomar cuidado de como colocar justamente naquele ponto. Mas, de qualquer forma, são dicas importantes, fundamentais, ainda mais depois que o pessoal viu isso, né, doutora? Tem que ter esse tipo de cuidado. E reforçando mais uma vez, se a gente conseguir focar
em um procedimento que todos os pais, todos eles consigam ser bem treinados, e isso é importante, hoje em dia tem treinamento nas escolas, crianças aprendendo a fazer a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, é importante, né? Então, se a gente prega isso, a gente difunde essa informação, é muito mais importante do que, às vezes, a gente pensar em fazer o boca a boca, ou fazer outros movimentos que não são tão eficientes. A gente deixa isso para os profissionais. Inclusive, a gente tem material, eu trouxe, por exemplo, o ambu com a máscara, muito mais adequado numa situação de resgate de emergência. E em casa, se acontece, é basicamente esses cuidados, né? Bom, fundamental que você tenha acompanhado essa entrevista, mas, sinceramente, espero que você nunca passe por esse susto. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band News. Foi um Até prazer. uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Você confere agora, as cidades mineiras que estão afetadas pelo risco de rompimento de barragens ainda sofrem o impacto econômico e turístico que o susto